Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje temos a satisfação de receber a jornalista Renata Miele, que atualmente é coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI-BR. Primeira mulher a ocupar essa função, ela é doutoranda no Programa de Ciência da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, e ela é profunda conhecedora das questões mais prementes da comunicação no momento. Renata tem estudado e debatido temas como radiodifusão, comunicação pública, internet em geral, plataformas de redes sociais, marco civil da internet, Big Data, inteligência artificial e proteção de dados pessoais. Também uma militante aguerrida pela democratização da comunicação, ela participou de várias organizações voltadas a essa discussão, entre elas o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, a Coalizão Direitos na Rede e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E a Renata conversa conosco exatamente sobre o trabalho do CGI e grandes questões em pauta envolvendo a internet, inclusive o projeto de lei 2630, que pretende implementar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, apelidada de PL das Fake News. Renata, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar conosco. A Renata está voltando hoje ao CESP Entrevista. Um ano atrás nós conversamos aqui sobre essas questões. Passou-se um ano, muita coisa aconteceu e ela vem conosco aqui para nos atualizar sobre esse tema, hoje à frente do CGI-BR. Oi, Rita, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que é apaixonante para mim, né? Que é essa discussão envolvendo direitos digitais, comunicação, né? Democracia, liberdade de expressão no Brasil. Então, temos bastante assunto para conversar hoje. Com certeza. Renata, queria que você começasse contando para a gente um pouco sobre o CGI. O que é o CGI-BR, que é um órgão super importante, mas talvez não seja tão conhecido assim da sociedade brasileira, e o que ele faz? O Comitê Gestor da Internet no Brasil é o espaço de governança da internet no nosso país. Ele foi instituído em 1995, o formato que ele tem hoje é de 2003, né? E ele é composto por representantes do poder público, né? Do terceiro setor, do setor acadêmico e do setor empresarial, que se reúnem, portanto, nesse espaço multissetorial que discute diretrizes para o uso e desenvolvimento na internet no Brasil. Então, o CGI ele tem contribuído com discussões importantes, como, por exemplo, a elaboração daquilo que é conhecido como Decálogo da Internet no Brasil, que são 10 princípios que deveriam ser observados pela governança da internet, para que nós pudéssemos ter uma internet democrática, distribuída, com possibilidade de ser aí um impulsionador do desenvolvimento econômico, social e da garantia de direitos, né? Tivemos aí importante protagonismo nos debates do Marco Civil da Internet, recebemos eventos internacionais estratégicos na área dos direitos da internet, como o NET Mundial, e também temos desenvolvido uma série de iniciativas, né? O CGI discute já há muito tempo, de forma permanente, questões envolvendo privacidade e proteção de dados na internet, a questão da proteção da infância, é o CGI hoje que promove, né, junto com o NIC, um conjunto de estatísticas públicas sobre o uso da internet no Brasil, são as TICs, né? Nós lançamos recentemente a última TIC Domicílios, lançamos a TIC Kids, tem também a TIC Educação, que são indicadores importantes para o desenvolvimento de políticas públicas. Portanto, o CGI é esse espaço, né, multissetorial que envolve a participação de vários atores sociais em torno dos debates da internet no Brasil. Uma das tarefas muito importantes que o CGI tem, aí com seus vários braços operacionais, exatamente isso que você menciona, esse levantamento que é feito pelo NIC-BR, né? E que traz esses dados de acesso à internet, qualidade desse acesso à internet. Renata,
dentro de tudo que você tem trabalhado com comunicação nessa área e também agora com a função aí à frente do CGI-BR, como é que a gente relaciona o acesso à internet e o acesso à internet de qualidade com os direitos das pessoas, né? O acesso a serviços públicos, o exercício da cidadania e o direito a ter informação de qualidade. Como é que essas coisas estão relacionadas? E aí, portanto, por que é essencial ter universalização da banda larga, que é outra bandeira que você carrega? Excelente, Rita. Esse é um tema fundamental, né? E cada vez mais relevante. A pandemia foi um momento no qual ficou bastante latente para as pessoas como o acesso da internet ela é exatamente um instrumento para garantir outros direitos. Por isso, acessar a internet também precisa ser visto como um direito, assim como está colocado no Marco Civil da Internet, né? O direito, né, acessar a internet de qualidade precisa ser visto como direito. E como direito, ele precisa contar com políticas públicas, né, que deem conta da multiplicidade de desafios que nós temos no campo do acesso. A última TIC Domicílios, que nós acabamos de lançar há algumas semanas, mostra, por exemplo, que a maioria, né, isso já vem evoluindo nos últimos anos, mas a grande maioria dos usuários da internet no Brasil acessam a internet pelos dispositivos móveis, né, pelo celular principalmente. E esse acesso se dá também de forma majoritária através de pacotes pré-pagos, né, que tem um custo altíssimo dentro da realidade socioeconômica do Brasil e faz com que as pessoas acabem acessando a internet através da porta daquilo que chega, entre aspas, gratuitamente no celular de cada um. Ou seja, quando você contrata um plano, né, pré-pago, você tem o acesso gratuito ao WhatsApp, ou ao Facebook, ou alguma outra aplicação, né? E é através deste filtro, né, que são as grandes plataformas digitais, que as pessoas acabam tendo acesso aos mais variados conteúdos. Mas esse acesso, ele é limitado, porque se eu recebo alguma coisa no meu WhatsApp, por exemplo, que é gratuito, e eu fico em dúvida com relação àquela informação, se eu quero saber se ela é verdadeira ou não, se ela corresponde aos fatos, se meu pacote de dados já venceu, eu não tenho como acessar de fato a internet para procurar informações e checar as informações. Então, a TIC Domicílios agora, Rita, mostrou que entre os usuários de internet, que acessam a internet, principalmente pelo dispositivo móvel, o hábito de checar os fatos, de checar as informações, é drasticamente menor do que entre as pessoas que acessam a internet pelo computador através da banda larga, né? Então, o grande desafio e o debate que tem sido feito internacionalmente hoje é que não basta acessar a internet, é preciso a gente ter e trazer para a discussão das políticas públicas o conceito de acesso significativo, né? O acesso significativo significa que aquele acesso precisa garantir que o usuário tenha condições de acessar informações, ele precisa ter habilidades para saber acessar as informações, então não é apenas o problema da conectividade isoladamente, mas a capacidade e as habilidades que o cidadão, que as pessoas possuem para buscar as informações nos lugares certos. Então, a gente tem procurado trabalhar esse conceito de acesso significativo. E nós estamos com muitos gargalos no Brasil no que diz respeito a isso. Então, esse trabalho que o CETIC, né, que é uma das gerências do NIC-BR, desenvolve já há muitos anos, trazendo uma série histórica de estatísticas da internet, são fundamentais para o Estado desenvolver políticas públicas, mas também para que o setor privado e a sociedade civil consiga analisar os principais problemas que precisam ser enfrentados para que a internet seja, de fato, um espaço que promova cidadania, participação popular, né, democracia. Então, essa é uma relação importante
né, entre acesso significativo, o desafio da gente ter internet de qualidade e acessível para todos, e a efetivação de direitos e da cidadania para a população brasileira. Você menciona aí, uma das questões envolvidas nessa precariedade do acesso é essa insegurança informacional, digamos assim, né, que facilita a circulação de desinformação, as famosas fake news ou outros conteúdos indevidos e os quais as pessoas não conseguem checar até por falta de acesso. Mas isso nos leva para a discussão do momento, que é o projeto de lei 2630, esperando para ser votado na Câmara dos Deputados, que tem esse apelido de PL das fake news, que talvez esteja prejudicando um pouco o debate em torno dele até, mas que tem assim, um objetivo muito salutar, que é de criar a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Renata, a gente conversou um ano atrás sobre esse projeto, ele teve muitas discussões, tem um relatório mais recente apresentado pelo deputado Orlando Silva, foi retirado de votação e as negociações estão acontecendo. Por que é importante a aprovação desse PL? Rita, a gente já tem alguns anos, né? Já vem discutindo esse projeto, já tem bastante tempo, mas é um tema muito complexo, né? Que envolve direitos econômicos e poderes políticos muito relevantes, e projetos com essa característica, né? Eles encontram, digamos, mais pedras no caminho para serem aprovados, né? Uma pedra, ou talvez não tenha sido uma pedra, mas uma dessas coisas novas que aconteceram no caminho foi o 8 de janeiro, né? Então, o projeto, o ano passado, foi colocado para debate, para poder entrar na pauta, foi colocado para aprovação do regime de urgência. O regime de urgência, naquela oportunidade, não foi aprovado, veio o debate eleitoral, veio a eleição, veio o 8 de janeiro, e o 8 de janeiro, que, como todos assistimos de forma perplexa, né, foi, sem dúvida nenhuma, orquestrado, articulado, organizado no ambiente digital, né? Seja nas plataformas abertas, através de lives, né, que convocavam as pessoas, né, para irem para a frente dos quartéis, que foi, na verdade, um certo embrião, né, desse ambiente golpista, e depois, no dia 8 de janeiro mesmo, né, as lives em tempo real, chamando as pessoas para irem, né, para Brasília, porque nós vamos tomar o poder. Então, ou nos grupos de WhatsApp, ou no Telegram. Então, foi nesse ambiente digital que o 8 de janeiro foi orquestrado e articulado e promovido, né? E acho que isso fez com que um setor importante da política nacional percebesse a urgência da gente enfrentar a discussão da regulação dessas plataformas digitais no Brasil, né? E a gente já tinha o início desse debate bastante desenvolvido em torno do PL de 2630, que já tinha passado por inúmeras audiências públicas, por quase 3 anos de debates intensos, né? E se aproveitou, então, aquele projeto para recompor a discussão, né, à luz dos acontecimentos. Então, houve aportes de conteúdos novos ao projeto, principalmente no que diz respeito à flexibilização do regime de responsabilidade para intermediários ou para as plataformas, né? E o projeto começou a gerar essa polêmica imensa, porque também no ano passado as Big Techs atuaram, né, numa forma até ostensiva para impedir a votação da urgência, né, levando desinformação, campanhas de desinformação. Em 2022, o Google também colocou o linkzinho lá na sua home. Acho até que a gente falou sobre isso no programa passado, né? E dessa vez eles seguiram o mesmo roteiro, né? Fizeram a mesma ação de tentar impedir a votação do projeto, o que, na minha opinião, é uma leitura equivocada da conjuntura, porque essa ideia de
porque a conjuntura política impõe e vai acontecer de uma maneira ou outra alguma regulação sobre essas plataformas. Aliás, também no Supremo Tribunal Federal está aguardando a votação de assuntos relacionados a isso. Então, alguma decisão vai acontecer. Enquanto a gente não tem lei, a gente tem o governo que precisa atuar, né? E aí teve a portaria do Ministério da Justiça, tem ação do Ministério Público, tem o STF fazendo as coisas, tem ação no STF. Enquanto não vota uma lei, alguma coisa está acontecendo. A lei será votada. As plataformas, ao invés de tentar impedir a votação da lei, deveriam contribuir com o debate, porque a cada dia que passa, Rita, novas ideias surgem para serem incorporadas no projeto e o projeto pode ir perdendo, né? Inclusive a sua feição, né? Porque cada dia aparece uma ideia nova, não necessariamente essa ideia nova vai ser boa para o país, né? Então é inevitável, a gente precisa avançar e a gente tem visto acontecerem coisas, né? Que mesmo que não estejam no escopo do PL 2630, só mostram a urgência da gente iniciar essa discussão da regulação das plataformas. O 2630 trata de uma parte deste problema, que são as plataformas de rede social, serviços de busca e de mensageria privada, né? Então, começa a trabalhar esse problema. Mas esse é um debate que a sociedade vai ainda fazer em várias frentes. Nós vimos o que aconteceu recentemente com aquele simulador de escravidão, né? Quer dizer, um jogo, entre aspas, né, pelo amor de Deus, que estava na prateleira, né, disponível de uma loja de aplicativos, né, que já tinha sido baixada por inúmeras pessoas, milhares de pessoas. Você entrava ali e via os comentários dos usuários sobre o jogo. É uma coisa horrorosa. Como é que isso está no ar, né? O 2630 não pega esse tipo de problema, mas é para a gente ver como esse assunto ele tem muitas dimensões, e eu aproveito isso para dar a propaganda, né? Que o Comitê Gestor da Internet no Brasil está fazendo uma consulta pública sobre regulação de plataformas digitais, que é muito mais abrangente do que o escopo do 2630. Então, essa questão, por exemplo, das lojas de aplicativo, pode ser tratada no âmbito da nossa consulta pública. As questões relacionadas aos aplicativos e às plataformas de intermediação de trabalho também podem ser tratadas no âmbito da nossa consulta pública, porque os debates regulatórios são das mais variadas ordens, e a sociedade brasileira vai ser chamada a se posicionar sobre esses assuntos que são prementes para a democracia, né? Renata, uma coisa que chama muito a atenção nesse debate, você mencionou aí a ofensiva das plataformas digitais contra o projeto, além do Google, teve Spotify, que a própria política do Spotify proíbe propaganda política, e eles fizeram propaganda política contra o projeto. Mensagem do Telegram para os usuários, com mentiras, inclusive, na mensagem, foram obrigados a retirar e retratar. E, dado o poder de difusão de informação, de convencimento, não só de difusão, mas de convencimento dessas plataformas, elas criaram uma cisão na sociedade brasileira em relação a esse projeto, como se fosse do interesse da sociedade brasileira que as plataformas não fossem reguladas. Então, a sociedade deveria estar discutindo que tipo de regulação quer e se coloca uma parte dela a serviço das plataformas. Ficou uma discussão um pouco fora de propósito nesse sentido. Os especialistas que têm debatido, os militantes da democratização da comunicação, enfim, a sociedade civil, têm apontado que o 2630, além de não dar conta de todas as demandas, como você mencionou, também não é perfeito. Tem ali temas polêmicos, duas questões que foram muito, têm sido muito discutidas: a extensão da imunidade parlamentar para as redes sociais, que talvez fosse uma coisa que nem precisasse constar do projeto, porque
não altera nada em realidade. E esse capítulo que entrou ali de remuneração da atividade jornalística, que gerou diversas polêmicas. Eu me lembro de você discutindo esse assunto tempos atrás e alertando que talvez esse projeto não fosse o lugar de se discutir esse tema, que deveria ser discutido separadamente, e você aparentemente estava bastante certa nisso. Por que, apesar de haver defeitos no projeto, é bom para a sociedade que este projeto seja aprovado? Rita, é bom porque esse projeto traz salvaguardas e direitos para os usuários dessas plataformas que hoje não estão garantidos. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Hoje, quando você tem um post seu removido da plataforma, ou tagueado, ou você sofre uma sanção da plataforma, ou por algum motivo sua conta desaparece, você não fica sabendo por quê, ou hackeiam a sua conta, para quem que você reclama? Qual é o espaço efetivo de contestação que o usuário tem com relação à plataforma? Você pode ter lá algum saque que é super difícil de achar, e você tem lá um mecanismo para denunciar uma conta, mas você não tem efetivamente um procedimento e a garantia da resposta da plataforma. Então, o PL 2630, por exemplo, cria essa obrigação. As plataformas precisam notificar e explicar para o usuário por que o seu post foi retirado. Não basta dizer feriu os termos de uso. Feriu aonde? Por quê? Que conteúdo ali que não estava de acordo? E se eu não concordar com a decisão da plataforma, eu tenho como contestar? Então, a plataforma tem que me oferecer um espaço para a minha contestação, e ela vai ter um prazo para responder a minha contestação. E se ficar provado que eu estava certa e a plataforma errada, a plataforma é obrigada a restituir o meu conteúdo. Então, isso, por exemplo, é um direito imenso do usuário, porque quem nunca aqui teve uma postagem retirada, removida e ficou sem saber o que fazer, né? Então, isso é muito grave, né? Então, é muito importante, porque você estabelece o mínimo de equilíbrio. A relação de poder é muito assimétrica, né? Nós não temos espaço, né, para fazer garantir nossos direitos, nem como usuários dentro das plataformas, né? A outra questão, que eu acho que é muito importante, que as pessoas compreendam, é que o projeto cria uma série de obrigações para empoderar mais o usuário, principalmente no que diz respeito à forma como os conteúdos são direcionados para mim. Hoje, você tem aquilo que a gente chama de algoritmo de recomendação. Então, a plataforma, a partir dos meus hábitos de navegação, vai me direcionando os conteúdos de uma maneira automatizada, supondo que o que eu quero assistir, ou ver, ou ler, ou ouvir, são aqueles conteúdos. Mas se eu quiser mudar a forma com a qual a plataforma me direciona os conteúdos, o usuário praticamente não tem como ter poder para isso. Então, ele vai passar a ter poder. Então, tem uma série de coisas. Isso sem falar no enfrentamento de pontos sistêmicos que, se não são diretamente algo que atinge o usuário individualmente, ele garante direitos difusos da sociedade, porque é importante a gente ter transparência e conhecimento sobre detalhes importantes do funcionamento dessas empresas, inclusive para produzir políticas públicas mais eficazes. Como combater desinformação se eu não sei como que as plataformas removem conteúdo, em que quantidade, por qual motivação, né? A partir do momento que a gente passar a ter essas informações, a gente vai ter fotografias do que está acontecendo com o conteúdo, não de um usuário individual, mas do conjunto dos usuários brasileiros, e começa a entender, olha, aqui tem um buraco, então aqui a gente precisa ter uma política pública para atacar este problema, aquele outro problema. Então, eu acho que esse, apesar de não ser um projeto perfeito, e nenhum projeto no Brasil é perfeito, porque ele é o resultado das concertações entre os vários atores, né? Isso é parte da democracia. Ele é um projeto que está alinhado
com as principais regulações para plataformas que estão sendo aplicadas no mundo. Né? Então, quando você olha a Europa, que tem sido uma referência em regulação, agora com a diretiva de serviços digitais, o nosso projeto, ele bebe muito, ele tem muitas referências lá, em alguns casos, somos até mais avançados nas questões de transparência. Então, ele é muito importante para a gente dar este pontapé, né? Iniciar uma discussão de maior empoderamento da sociedade brasileira. Isso diz respeito à nossa soberania, né? A soberania do Estado brasileiro, a gente garantir o direito à liberdade de expressão e à informação, porque liberdade de expressão não é apenas a gente ter o direito de falar, na sua dimensão coletiva, as pessoas terem direito de acessar informações sem constrangimentos privados, né? Então, eu acho que ele é um projeto muito importante para a sociedade brasileira. Resolve todos os problemas causados, né, por essa insegurança informacional que essas plataformas trouxeram? Não vai resolver todos os problemas, mas ele dá um passo inicial muito importante. Ou seja, ao contrário do que se tenta propalar por aí, não é censura, não é o PL da censura, é o contrário disso. Né? Dá mais direito aos usuários. Até porque ele não olha para o conteúdo individualmente. Seria censura se a gente estivesse dando um comando para olhar conteúdos individuais e remover conteúdos individuais. O projeto não trata disso, o projeto trata de, quando olha para conteúdo, ele trata de riscos sistêmicos, ele trata da obrigação das plataformas terem um dever de cuidado para verificar se estão acontecendo ataques coordenados que podem atentar contra o Estado Democrático de Direito, contra o direito da infância e adolescência, contra a nossa legislação sanitária. Então, ele não olha para conteúdos individuais. Então, não há nada que possa aparecer com censura nesse projeto. Né? Nós chegamos nessa discussão de plataformas digitais sem ter resolvido o problema da concentração na comunicação tradicional. O que está previsto na Constituição não foi regulamentado, então a propriedade cruzada, que seria proibida, o mesmo grupo ter ali vários veículos, vários meios de comunicação consiste, a questão dos políticos terem concessões públicas, nada disso foi resolvido. Você acha que essa discussão sobre as plataformas digitais pode dar aí um ânimo para a gente retomar essa discussão da regulação democrática da comunicação de um modo geral? Olha, Rita, eu sou pessoa otimista, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Porque justamente as empresas de comunicação que historicamente diziam que quem queria estabelecer uma regulação democrática para atualizar o nosso marco legal das comunicações, que é de 1962, né? Para a modernidade, para que a gente possa ter uma legislação convergente, que dê conta dos imensos desafios que nós temos hoje. Esses setores que antigamente diziam que essa regulação era censura, hoje estão clamando pela regulação das plataformas digitais, né? Então, eu espero que haja uma consciência da sociedade de que regular setores da economia não significa censura. Regular setores da economia na área da comunicação é papel do Estado para enfrentar problemas sistêmicos que nós temos, como os desertos de notícia, como que a gente vai enfrentar a ausência de veículos de comunicação em dezenas, centenas, na verdade, né, milhares de municípios brasileiros, se a gente não tiver uma regulação que olhe para essa questão. Como que a gente vai garantir pluralidade e diversidade nos meios de comunicação? E aí a gente tem que levar isso também para a internet, se a gente não conseguiu ainda regulamentar o dispositivo constitucional que trata da complementariedade entre o sistema público, privado e estatal. Então, a gente sabe, e falamos isso no começo da nossa conversa aqui, que o acesso à internet no Brasil ainda não é significativo e universalizado para o conjunto do povo brasileiro. Mas
o acesso ao rádio, né? O rádio chega em quase todos os lugares. A televisão aberta, principalmente com as parabólicas hoje em dia, que estão em qualquer área rural, a televisão aberta chega em qualquer lugar, né? Então, criar uma regulação democrática é fundamental. Hoje, com a TV digital, né, que hoje o sinal é digital, a gente poderia ter políticas públicas mais determinantes para garantir acesso à internet através dos aparelhos de televisão. Foi o Brasil que desenvolveu o Ginga, né, que é a caixa conversora. E aquilo poderia trazer uma série de possibilidades de acesso à informação para a sociedade brasileira, de acesso a serviços públicos, né, que poderiam ser disponibilizados, quem sabe plataformas de streaming nacionais. Então, tem uma série de coisas que, quando a gente está falando em regulação dos meios de comunicação, nós estamos não falando para estabelecer mecanismos de censura. Não tem nada a relação com isso. Que tipo de desenho estrutural, econômico, institucional que a comunicação precisa ter no país para ser mais acessível, democrática, diversa e contribuir para o aprofundamento da democracia. Em tempos de desinformação e fake news e insegurança informacional, isso é cada vez mais relevante. Então, eu sou otimista, acho que a gente tem que aproveitar, sim, essa discussão que está, nesse momento, mobilizando a sociedade para refletir sobre como avançarmos em outras esferas nesse campo da comunicação. Muito bem, Renata. Vamos torcer e trabalhar para isso, não é mesmo? Renata, eu agradeço muitíssimo a sua participação conosco, ajudou muito a esclarecer esse tema, que é super importante, mas também complexo e nem sempre no dia a dia de todas as pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rita. Um abraço para todos. E também muito obrigada a você que acompanha a mais esse CESP Entrevista. Fique de olho no canal do CESP para mais conteúdos bacanas, como esta entrevista com Renata Miele, coordenadora do CGI-BR. Um abraço, até a próxima.